Olá, povo lindo de Deus, graça e paz, sejam bem-vindos aqui no meu canal, Adriano da Luz. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Irmãos, eu estou recebendo algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito de: existe criança trans? Qual a tua opinião, missionário Adriano? Irmãos, é um assunto tão polêmico, né? E, irmãos, na verdade não precisa nem a gente querer se explicar, a gente querer achar algum argumento, como eles tentam achar algum argumento, né? Eles tentam se posicionar a respeito desse assunto, mas a gente conhece a verdade, né? Mas eu vou deixar a minha opinião. Você pode reparar, eu estou aqui na tenda, tá? Aqui é a tenda LPD. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a nossa tenda. Sofazinho aqui. Ali a entrada. Tudo bem organizadinho aqui, ó. Escutando um louvor junto com vocês. E Jesus é bom. Vamos lá. Queridos, Pai do Senhor. Está aqui eu e o Douglas estamos aqui na tenda. O pastor Flávio está em Brasília fazendo missões. Está lá cumprindo o ID do Senhor. E nós estamos aqui cuidando a tenda LPD. O Douglas está ali fazendo os vídeos dele, tá uma bênção, firme com Jesus. Vocês têm acompanhado o Douglas no canal dele, né? Uma bênção de Deus, um homem de Deus. Grande é a obra que Deus tem na vida dele e através da vida dele. Enfim, vamos lá, né? Falar a respeito sobre crianças trans. Olha, queridos, é muito complexo a gente falar isso. Irmãos, eu vou colocar aqui um fundo musical para nós, que tá cantando louvor, né? E talvez possa estar atrapalhando. Então, tá aqui um fundo musical para ficar mais bênção. Amém? Glória! Queridos, existe criança trans? É claro que não existe criança trans, irmãos. Da onde isso? Isso aí é coisa maligna, é coisa de pessoas com mente perversa. Amados, a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós. Tudo que nós devemos aprender, a nossa conduta de vida, tudo está na palavra de Deus, né? Então, a luz da palavra nos deixa claro que não existe criança trans. Aí eu coloco aqui o meu testemunho de vida, tá? Quando criança, eu sabia que eu não era homossexual. Eu tenho essa convicção que eu não nasci gostando. E olha que eu vou dizer pra vocês que eu cheguei no patamar na homossexualidade que eu virei travesti. Coloquei prótese, silicone nas nádegas, me transformei, tinha cabelo grande. Eu parecia uma mulher. Só parecia, né? Então, eu não nasci gostando de meninos. Eu tive, no meu caso, eu, Adriano, fui abusado sexualmente 2 vezes. Uma vez com 5 anos de idade e na outra vez com 9 anos de idade. Então, eu falo de mim. Aí muitas pessoas falam, mas eu nasci. Não, você não nasceu gostando. Queridos, Deus é perfeito. Jesus é perfeito. Deus, ele não erra. A consequência do pecado na humanidade leva as pessoas a chegar à destruição de vida. Lá em Romanos, primeiro nos deixa claro tudo ali a respeito dessa causa, a respeito desse assunto, né? Sobre homossexualidade, pessoas homoafetivas. E hoje eu entendo isso, que é claro, a palavra de Deus ela não deve nada para ninguém. Eu lendo ali Romanos 1, a gente vê que Deus entregou as suas paixões e fomes para desonrar o seu corpo entre si mesmo, torcendo a natureza de Deus e trazendo sobre si mesmo a condenação do que lhe é proposta, né? Onde se inflamaram homens com homens, mulheres com mulheres, trazendo sobre si a condenação. Então eu acredito que existe, cada um tem uma opinião e eu respeito, né? Mas a verdade é a verdade, né, irmãos? Sobre questão de maldição, né? Amados, eu acredito assim, tá? Eu, Adriano da Luz, a maldição chegou até mim. Minha mãe, quem sabe, minha mãe era prostituta, viu, irmãos? Meu pai nem conheço, tá? Minha mãe andava com muitas pessoas, ela era alcoólatra e prostituta. Então minha mãe tinha muito de demônio na vida dela, né? A minha mãe já é falecida, tá, irmãos?
Perdi ela com 5 anos de idade. Aí passou para mim, durante o tempo passando, eu virando, né, criança e tal. É uma maldição, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, a maldição acabou em mim. A partir de mim agora, meus filhos, minha esposa, minha descendência será abençoada. Eu acredito no momento que a gente aceita Jesus, que a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, que a gente nasce novamente, acabou, não existe mais. E quem ainda continua no pecado, né, irmão? Tem todos os males aí que o pecado nos traz. Então, queridos, a minha opinião, não existe criança trans. Como pegar uma criança inocente que não entende nem que é a mão direita nem a mão esquerda? Irmão, como dizer para que ela é trans, ela tem escolha, ela não tem nem sabedoria para escolher. Agora, depois que cresce, depois que tem maturidade para escolher algo na sua vida, aí Jesus deixou claro, deu livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser da sua vida, mas todos de nós prestaremos conta a Deus de nós mesmos. Mas Deus nos levanta para pregar o Evangelho. Eu fui homossexual travesti. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto por Deus. Eu já fazia 9 anos. E eu não nasci gostando de homens. Eu tive algumas consequências, a questão de abuso. Eu não tive uma boa criação paternal, maternal. Não tive pais presentes. E o amor que eu tentava encontrar em casa, eu busquei na rua. E na rua a gente sabe o mundo, né, irmão? O que o mundo nos oferece. O mundo me ofereceu a parte ruim. E eu, como era uma criança carente, sem amor, eu abracei com os 2 braços e as 2 pernas. É onde eu cheguei, que os irmãos conhecem aqui a minha história. Então, queridos, não existe criança trans. Nós devemos respeitar as crianças. Tem que respeitar as crianças. Nós temos que orar para repreender esses demônios que querem enfiar na cabeça das crianças que elas são trans. Querem colocar, implantar isso na sociedade. O sangue de Jesus tem poder. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ainda que alguns cheguem, como eu cheguei, a um ponto de vida a qual eu torci a palavra de Deus, a qual eu blasfemei, a qual eu fui ao contrário daquilo que Deus tinha para a minha vida, ainda Deus tem todo o poder para transformar a minha e a sua vida. Foi o que aconteceu na minha vida, na vida do Douglas, do pastor Flávio e de muitos outros por aí, que estão fazendo a obra. São ex-travestis, ex-homossexuais, ex-lésbicas, e tem tantos testemunhos aí. Para a glória de Deus. E ainda que chegássemos aos pontos que chegamos, Jesus tem poder para transformar. Mas nós não podemos aceitar e concordar que existe criança trans, porque não existe criança trans. Existe ali um anjinho, uma criança inocente que precisa ser doutrinada, ensinada na verdade. Ah, mas eu não sou cristão. Mas pelo amor de Deus, tenha um pouquinho de sanidade na sua vida, na sua cabeça. Como você vai querer imputar numa criança? Meu Deus, gente, isso é horrível. Eu fico assim, indignado, porque quando eu fui abusado de criminalidade, eu não sabia o que estava fazendo em mim. Eu não tinha consciência do que estava fazendo em mim, mas estavam fazendo em mim. Com 9 anos eu já tinha consciência. Ai, missionário, e aí, como é que foi, né? Por que tu deixou? Porque a semente já tinha sido plantada no mundo espiritual na minha vida. E por não ter condições, na época, irmãos, quando eu fui abusado com 9 anos de idade, eu queria muito ir num circo que estava no bairro onde eu morava. Vocês já foram em circo? Deixa aí nos comentários. Eu tinha tanta vontade de ir. E meu padrasto não me dava dinheiro para nada. Para nada. E eu queria tanto ir lá. E eu ficava lá na frente, assim, rodeando, meus coleguinhas, tudo do colégio ia, né? Eu queria tanto ir lá. E um dia eu fui, fiquei lá na frente, esperando, olhando, observando, louco para entrar, né? E um rapaz olhou, de certo ele já me observava pelos 2 dias que eu já estava ali na volta, né? Que era bem pertinho da minha casa. Esse rapaz começou a observar eu ali, e ele me chamou, perguntou se eu queria entrar. Eu falei, claro, tudo que eu queria. Brinca com o tio que depois tu entra. E a brincadeira não precisa aqui nem estar explicando para vocês, né, irmãos? Eu brinquei ali com ele, ele me abusou e tal, e eu acabei ficando assim 1 semana ainda no circo, tendo relação com esse homem, ele abusando de mim, para mim poder entrar. Eu já tinha consciência do que eu estava fazendo. Tinha. Mas Deus nunca perdeu batalha. Hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Liberto,
por Deus, fazendo o ID do Senhor. E eu digo aqui novamente, não existe criança trans. Que possamos respeitar as crianças, orar pelas crianças. Jesus falou, vinde a mim os pequeninos, não impeça os pequeninos de vir a mim, deixa eles vir a mim. Ai daquele que faz o pequenino desse tropeçar. Ai, é melhor que pegasse uma pedra e enrolasse no pescoço e se jogasse no mar. As crianças também significam os pequeninos. Oremos pelas nossas crianças, queridos. Porque não existe criança trans. Existe um inocente. Existe uma criança, o nome já diz criança, que precisa ser amada, respeitada, cuidada, zelada. Se na adolescência, quando chegar à parte adulta, ela quiser ser, aí é ela e Deus. Mas não cabe a nós querer enfiar isso na cabeça delas, porque elas não têm consciência. Então eu não acredito, eu não concordo, eu acho totalmente diabólico, errado isso. É a minha opinião. Eu sei o que eu passei quando era criança. Eu não desejo para ninguém. Queridos, esse era o vídeo. Deus abençoe. Esteja orando aqui por nós, aqui da tenda, da LPD, pelo ministério, ajude o ministério. Deixa Deus te usar. Compartilha nossos vídeos, comenta. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então é esse o vídeo, está explicado aqui. Para quem me pediu para mim aqui me reagir, então reagir. Não acredito, não aceito, não concordo. O que eu acredito, o que eu concordo, o que eu aceito é a palavra de Deus e o que ela me diz como eu devo andar. Está ali toda a verdade. Nossa bússola, nosso manual de vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, queridos, e fiquem na paz do Senhor.